Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Voltando hoje aqui com vocês com a segunda parte do vídeo deste coletinho. Nesta segunda parte, vou trabalhar com vocês a questão da formação desse decote em V, das reduções necessárias quando a gente trabalha com um ponto fantasia, como esse aqui, que é todo feito em tranças. Então, vamos trabalhar as diminuições e os acabamentos. Falo também do acabamento aqui das mangas e como fazer para que essa parte aqui de baixo fique assim inclinada e dê uma melhor aparência à nossa peça. Continuei trabalhando aqui com o fio ABC e a agulha 2,5. Essa cor é o Tiffany. Todos os materiais estão detalhados aqui na descrição do vídeo. Se vocês estão gostando dos conteúdos que eu estou trazendo aqui no canal, não deixem de se inscrever, de compartilhar, de ativar o sininho, de deixar o seu joinha. Deixem também seus comentários, dúvidas e sugestões. Mas até lá, vem comigo. Voltando aqui, terminei as costas. Já adiantei aqui, porque a explicação vai ser muito fácil e a redução dessa cava aqui eu vou explicar na parte da frente. Só quero mostrar para vocês que essa cava aqui eu só reduzi aqui 2 pontinhos. Segui aqui e para essa cava trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 motivos desses aqui. Ou seja, terminei aqui com a carreirinha de pontos baixos. Esses 13 motivos me dão aquelas 26 carreirinhas, porque uma a gente faz a trança e a outra é de ponto baixo. A parte da frente vai ser trabalhada da mesma maneira. Vou comer 2 pontinhos aqui de cada lado e vou seguir aqui. Fiz só um ponto alto aqui na borda. Deixa eu aproximar. Ó, só fiz aquele ponto de borda, aquele pontinho alto, e mantive aqui o primeiro ponto relevo desse desenho. E aqui, menos 2 pontos. Vou explicar isso aqui na parte da frente, que vai ser igualzinho. Mas antes de fazer o decote, deixa eu mostrar aqui como foi que eu marquei. Eu tinha 59 pontos. Diminuí 2 pontos de cada lado. Então, fiquei com 55 pontos. Marquei aqui o ponto central. Para cada lateral dessa aqui, sem contar o marcador, eu tenho 27 pontos. Porque esse marcador é o ponto 28 que separa aqui. 27 para um lado, marcador no 28, 27 para o outro lado. Vim aqui e calculei a largura do decote para esse colete aqui. Tô aqui com, ó, desse marcador até aqui, com 14 centímetros. Lembrando que eu ainda vou fazer aquela sanfona de borda, então eu deixei um pouquinho maior para poder trabalhar. Até porque esses marcadores estão em cima desse ponto aqui, relevo, que eu vou manter. Não vou contar o marcador, tô contando aqui nessa parte de dentro, que me dá uns mais ou menos 13,5. Sem contar o marcador, do pontinho do lado até aqui, antes desse marcador, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Vem o marcador. Para o outro lado, eu fiz a mesma coisa. 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 13. Então, aqui são 27 pontos nesse decote. Essa é a abertura que eu vou ter aqui em cima do pescoço. Vou começar meu decote aqui nessa altura, da onde a gente está fechando, fechando aqui essa lateralzinha, comendo esses 2 pontinhos para formar a cava.
Então, ele vai subir reto para lá, reto para cá. Quando eu fizer o acabamento, ele sempre fecha mais um pouquinho, tá? Vamos ver como é que a gente vai fazer isso aqui na parte da frente. Tô aqui na parte da frente. A gente ontem eu não tinha terminado, feito essa carreirinha de pontos baixos. Fiz a carreirinha de pontos baixos e marquei aqui o meu centro. Eu disse a vocês que eu vou entrar 2 pontinhos de cada lado. Como eu não quero cortar meu fio, e são só 2 pontinhos, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até esse terceiro aqui. Tô retomando o meu ponto aqui. Volto no mesmo lugar, puxo o meu fio, um ponto baixíssimo. Vou fazer o segundo, mais um. E vou fazer esse terceiro aqui, porque é aqui que eu vou subir o meu ponto baixo. Se eu puxar já daqui, ele faz assim um biquinho aqui que eu não quero. Volto aqui no mesmo lugar, faço meu ponto baixo, pego a perninha dele e faço o outro ponto baixo. Ficou aqui bem bonitinho, e isso aqui não vai me atrapalhar. Agora, vou continuar fazendo o meu desenho da forma como a gente vinha trabalhando, até chegar aqui, próximo ao decote. Vou caminhar aqui. Tô chegando aqui, nessa parte do meio. Terminei meu motivo e tô caminhando para cá. Tenho aqueles 3 pontos altos aqui. Vou fazê-los. Vocês lembram que ali, quando a gente olhou, eu tenho que diminuir 13 pontos aqui e tenho 13 carreiras. Então, nessa carreira de ponto, não na carreira de ponto baixo, mas nessa carreira do ponto fantasia, é que eu vou fazer as minhas diminuições. Vou manter as carreiras de ponto baixo e vou fazer as diminuições nessas carreiras de ponto fantasia. Aqui é o seguinte, eu não tenho, aqui eu tenho que dividir esse decote. Eu vou desprezar esse ponto que tá no marcador e vou caminhar nessa borda com esses 2 pontos para um lado e esses outros 2 aqui para o outro lado. Esse aqui eu vou manter em relevo. Então, vou vir aqui e vou fazer. Esse outro aqui, eu não vou manter em relevo. Vou fazer o mesmo trabalho que eu estou fazendo, ó, aqui nessa borda. Um ponto alto, tá vendo? O relevo e um ponto alto, porque vai ser nessa carreira aqui que eu vou levantar os pontos para fazer a sanfona de acabamento. Apesar dele estar aqui em relevo, eu não vou caminhar com ele em relevo, porque vai dificultar que eu faça esse acabamento. Então, aqui, apesar dele ser relevo, eu só vou fazer um ponto alto simples. Vou virar meu trabalho. A correntinha para subir, meu ponto baixo e ponto baixo até lá, ao final da carreira. Tô chegando aqui no finalzinho, lembrando que eu não faço os 2 últimos pontos. Então, ainda tenho aqui um e o segundo. Vou virar meu trabalho. Olha aqui, tá vendo? Os 2 pontos estão aqui, e eu tô trabalhando esse aqui. Torno a repetir aqui o que eu tinha feito na carreira anterior. Vou buscar meu fio, faço aqui o meu ponto alto para dar altura, que são aqueles 2 pontos baixos, um em cima do outro, tenho a minha altura, e volto a fazer o meu motivo do ponto fantasia. Continuar trabalhando assim, até chegar aqui, próximo ao decote. Trabalhei, tô chegando aqui, ó,
Tem aquele meu ponto relevo e o ponto alto aqui da borda, da onde eu tô formando o decote. E aqui no meio, esses 3 pontos. Vou fazer o primeiro. E esses 2 aqui, eu vou fazer 2 pontos juntos. Tiro o primeiro incompleto. Vou buscar aqui o segundo. Vou fechar tudo junto. Fiz uma diminuição. Vou laçar 2 vezes meu fio, porque esse aqui eu continuo mantendo ele em relevo. Fiz o ponto. E esse aqui, da borda, um ponto alto, normal. Posso virar meu trabalho. Agora, vou fazer aqui carreira de pontos baixos até chegar aqui. Vou tornar a virar meu trabalho, manter esse mesmo desenho até chegar aqui de novo. Eu vou fazer aqui. Já fui até a ponta e tô voltando. Tô de novo aqui, pertinho do decote. Na carreira de baixo, fizemos uma diminuição. Nessa carreira agora, vamos fazer outra. Vou laçar. Tô aqui tenho aqui 2 pontos altos, porque eu diminuí um deles aqui. Vou tirar o primeiro incompleto, vou laçar, vou buscar lá o segundo e tiro tudo junto. Tenho agora esse relevo e esse aqui da borda. Faço o ponto relevo. E o ponto alto aqui na borda. Olha, esse decote tá começando a abrir aqui, tá vendo? Nós vamos fazer essas diminuições até chegar aqui. Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Vou aqui com pontos baixos aqui pelo avesso. Vou voltar fazendo meu desenho até chegar aqui, pra gente ver como é que vai começar a fazer diminuição em cima dessa trança aqui. Então, vou virar meu trabalho, fazer minha carreirinha de pontos baixos e voltar pelo direito fazendo o desenho. Quando chegar aqui na hora da diminuição, eu volto. Chegando aqui, em cima dessa trança, aonde a gente vai ter que diminuir. Eu fiz essa diminuição, eu só tenho aqui um ponto alto. E vou ter que diminuí-lo, ele junto com este aqui, que tá em relevo. Então, vou fazer a parte da trança, que ainda tá inteira. E agora aqui, eu tenho que diminuir esse aqui junto com esse. Vou laçar. Vou vir aqui. Vou fazer essa trança incompleta. Só tirei 2 vezes, falta a terceira. Tô com 2 fios na agulha. Vou laçar. Venho aqui aonde era meu ponto alto, ó, 3 na agulha. E fechei tudo junto. Fiz uma diminuição desse ponto junto com esse relevo. Aqui agora, eu tenho aquele relevo aqui antes do meu ponto de borda. Faço ele e faço o ponto aqui da ponta, que é só meu ponto alto. Ó, tá ficando assim. Fechei aqui, tá vendo? Vou tornar a virar o trabalho. Caminhar com a carreira de pontos baixos, voltar com o meu motivo lá pelo direito, e antes da próxima diminuição, eu retorno. Cheguei aqui de novo. Tenho que olhar o meu desenho para ver como é que eu vou fazer essa diminuição. Os pontos que eu tenho que diminuir, um deles é esse aqui que cruza
por cima desses dois que estão aqui embaixo. E este aqui, que é a junção da diminuição da carreira anterior. Então, isso é uma questão, gente, de observação, da gente tentar ver como é que a gente faz melhor para assumir com esses pontos, tá? Não tem assim uma ciência exata, não, mas a gente vai tentando. Vou manter esse ponto aqui. Ó, esses dois aqui eu faço porque eles vão correr para o lado de cá. Então, vou fazê-los. Faço aqui o primeiro. Ó. Vou fazer aqui esse, porque ele também vem aqui para o outro lado. E esse aqui que eu vou cruzar é que vai diminuir com esse aqui. Então, vou aqui laçar, vou vir aqui, vou fazer meu ponto, mas não vou completar. Vou tirar uma vez, vou tirar duas, vou deixar duas na agulha. Vou laçar duas vezes, esse aqui ponto não é em relevo, também vou pegá-lo em relevo. Agora sim, 3 na agulha, vou fechar tudo junto. E ó, esse aqui diminuiu com este aqui. E o desenho ainda tá, de certa forma, aparecendo como deveria. O que que eu tenho aqui agora? Esse ponto relevo aqui. Vou fazê-lo, porque ele vai me acompanhar até lá em cima, e o ponto aqui da borda, que é só um ponto alto. Vou virar meu trabalho, fazer a carreira de pontos baixos, tornar a virar. Quando chegar por aqui, a gente vem fazer outra diminuição. Mais uma diminuição. Vou olhar o meu trabalho. Olha aqui. Esta perninha e a desse aqui seriam aquelas que viriam para cá. E essa primeira aqui é a que sempre cruza. Então, vou vir aqui. Vou fazer esse aqui, que a gente ainda não tá mexendo com ele. Vou olhar. Eu tenho que fazer essa perninha aqui. Faço ela. Eu não tenho a segunda porque ela é dessa diminuição aqui. E eu tenho que diminuí-la, tá? Então, como eu sei que essa aqui é a que cruza, eu vou laçar, vou vir aqui, vou pegá-la, ó. Tirei duas, vou laçar, vou pegar a diminuição que eu tô fazendo aqui, ó. Aquela diminuição do ponto anterior, 3 na agulha, vou tirar tudo junto. Tá vendo? Como ela também cruzou aqui na frente desses pontos. E isso aqui vai disfarçar essas diminuições. Tô aqui naquele ponto alto que eu tô caminhando com ele. Venho nele aqui. Faço ele. E o meu de borda, que é só um ponto alto. Essas diminuições, a gente tem sempre que ir tentando ver qual é a melhor maneira de fazer. Às vezes a gente faz, gosta e acompanha. Não gostou? Desmancha e tenta de outra maneira. Não existe uma regra para fazê-las. A gente vai tentando fazer para que ela fique da melhor forma possível. Vou virar o trabalho agora, caminhar com pontos baixos, voltar até aqui. Voltando para mais uma. Quais são os pontos que eu tenho que diminuir? Este aqui e este aqui. Então, esse aqui se mantém ainda íntegro. E vou diminuir esses dois. Eles estão em relevo, diminuição em relevo. Tiro uma vez, tiro duas,
fico com a laçada na agulha ainda, venho aqui nesse do lado, nessa diminuição aqui do lado, também em relevo, vou buscar, tirei 2 vezes, fiquei com 3 na agulha, fecho tudo junto. Esse aqui é aquele que tá me acompanhando, faço ele. E o ponto alto aqui da borda. Mais uma diminuição feita. E essa trança aqui, ó, tá vendo? Ela tá sumindo e desaparecendo. Ela vai desaparecer aqui agora quando eu juntar esses dois aqui na próxima carreira. Daqui pra cima, ela já não vai mais aparecer, porque eu vou começar a comer esses pontinhos aqui também. No final, só vão me restar essas 2 tranças aqui, até lá em cima no ombro. Vou voltar a carreirinha de pontos baixos e trabalhar até aqui. Retornando, fiz aqui meu último desenho, tenho aqui aqueles 3 pontos altos, antes de eu ter que diminuir aqui. Faço os 3 pontos altos. E cheguei aqui. O que eu tenho que diminuir? Esse aqui e esses aqui, né? Que estão juntinhos. Vou laçar, vou vir aqui, vou tirar 2 vezes, tô com ponto incompleto. Torno a laçar, venho nessa aqui, tirei 2 vezes, 3 na agulha, fecho tudo junto. Tô com esse aqui ainda, que é aquele que tá me acompanhando, faço ele aqui. E o meu ponto alto aqui na borda. Ó, tá vendo? Tá assim. Se a gente contar aqui, eu comecei aqui. Então, já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, já fiz 8 diminuições. Vou voltar aqui pelo avesso com a carreirinha de pontos baixos e pelo direito com o meu desenho até chegar aqui. Chegando aqui para a nossa 9ª diminuição. Faço um ponto alto, faço o outro. O que eu tenho que diminuir? Este ponto alto com este aqui. Tiro o ponto alto incompleto. Aqui, ainda vou buscar esse em relevo, porque ele está em relevo. Eu sempre obedeço o desenho. Tirei 2 vezes, fiquei com uma laçadinha, 3 na agulha, vou tirar tudo junto. Esses pontos relevo dessa trança, eles morreram aqui. Daqui para cá, eu não tenho mais eles. Foi a última vez que eu peguei ele em relevo por aqui. Tenho esse relevo aqui antes do ponto de borda, eu faço e faço o ponto de borda. Tá aqui. Vou voltar com pontos baixos e trabalhar até aqui. Tô aqui, terminei esse desenho que vai se manter até o ombro, tenho que fazer diminuições. Tô naqueles 3 pontos altos. Esse aqui foi a diminuição que eu fiz com aquele último ponto relevo, então tenho que diminuir esses 2. Ainda faço um ponto alto aqui, vou pro segundo, tiro ele incompleto, vou aqui aonde seria o terceiro, tiro incompleto, 3 na agulha, tiro tudo junto. E vou pro meu ponto em relevo aqui, que fica antes do ponto de borda. Faço ele e o de borda. Ó, ficou assim. Vou voltar com pontos baixos e trabalhar
até aqui. Nessa carreira 11, vou diminuir esses aqui. Esse primeiro ponto alto aqui e esses dois que eu juntei aqui. Então, tiro aqui o primeiro incompleto, vou lá para o segundo, tiro o incompleto e fecho tudo junto. Tenho aqui aquele de relevo, continuo fazendo ele e o meu ponto de borda. Tá assim. Retorno com pontos baixos pelo avesso e trabalho até aqui. Eu vou diminuir este aqui que tá em relevo com esses dois aqui para juntar isso aqui. Nessa 12ª carreira, vou ver o que eu tenho que diminuir. Como eu falei, esse aqui com essa daqui. Então, aqui, o desenho se mantém. E agora eu tenho que fazer esse. Vou diminuir esse com esse aqui. Ele tá em relevo. Tiro 2 vezes, ponto incompleto. Vou lá. Esse aqui é só alto. Tirei 3 na agulha, tudo junto. Lacei, venho fazer esse aqui, que tá me acompanhando. E o meu ponto alto aqui de borda. O meu desenho tá assim. Vou fazer aqui minha carreira de pontos baixos e volto com vocês. Estamos aqui na última carreira. Vou laçar, vou fazer aqui o meu motivo. Cruzar aqui o meu ponto. E tô com esses dois aqui. Eu vou juntá-los. Acho que vai ficar mais bonito. Tiro 2 vezes, fico com o ponto incompleto, laço, vou pegar aquele que tá em relevo me acompanhando, também tiro 2, 3 na agulha, fecho tudo e faço o ponto de borda. Olha aqui, eles se juntaram. Ficou mais bonito juntando esses últimos 2 pontos aqui. Então, se eu olhar aqui, vamos ver como é que ficou. Nós começamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Fizemos 13 diminuições. Olha, o que eu fiz deste lado, eu tenho que fazer do outro lado. Vou ter que manter o mesmo cuidado. Ver que ponto que eu tô trabalhando, para onde ele está e ver como é que eu tô diminuindo. Da mesma forma que eu fiz aqui. Eu mantive a integridade do ponto enquanto eu pude. Quando não deu mais, aí não tem o que fazer, a gente diminui, né? Então, eu fiz esse lado, agora vou fazer esse lado, fazendo as mesmas diminuições. Uma diminuição por carreira. Se esse ponto cruza, primeiro vou diminuindo aqui, até chegar lá, e ele vai morrendo, tá? Nessa linha do decote. Eu creio que, com a explicação desse lado aqui, vocês consigam fazer o lado de cá. Não ficou bonitinho? Desmancha, tenta de outra maneira. Vê se fica mais bonitinha a diminuição de outra maneira.
mas é seguir a sequência de pontos como a gente fez do lado de cá. Acho que dá para fazer, né? Você já fez um lado, vai conseguir tranquilamente fazer o outro. Aqui em cima, eu não vou fazer carreira de pontos baixos não, tá? Por quê? Aqui nas costas, eu terminei com uma carreirinha de pontos baixos. Agora, vou costurar. Eu costuro isso aqui à mão, tá? É uma costura, é uma coisa muito pessoal. Mas como eu já tenho aqui essa carreira de pontos baixos, eu vou costurar essa nessa aqui, para ficar só uma carreirinha. Se eu fizer aqui, vão ficar duas carreiras de ponto baixo, uma da parte da frente e uma aqui da parte de trás. Como eu só quero uma, vou costurar assim. E também vou aproveitar para costurar aqui na lateral. Quem quiser, pode fechar com a própria agulha de crochê, fazendo uma carreira de pontos baixíssimos. Eu gosto de fechar a mão. E como eu sempre digo a vocês, eu gosto de fechar pelo direito, porque eu estou vendo como é que os pontos estão ficando aqui para mim. Vou caminhando aqui para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, daqui de cima até lá embaixo, ou quem começa aqui por baixo até aqui em cima, tá? Então, vocês terminem aí essa outra parte aqui desse decote, tá? Subam a outra parte, façam as costurinhas, porque todos os acabamentos que tiverem que ser feitos já vão ser feitos com ele fechado. Terminei aqui o outro lado do meu colete. Eu fiz igualzinho, as mesmas diminuições que eu fiz desse lado, eu fiz do outro lado também. Uma orientação aqui. Para quem não tiver muita prática e tiver medo de não conseguir lembrar como fez, faz o seguinte: trabalha os dois lados ao mesmo tempo. Você vem trabalhando o seu lado aí direitinho, depois pega um outro fiozinho de fora do novelo e continua fazendo do outro lado. Terminou aqui a diminuição? Começa a diminuição do outro lado. Vai lá direitinho, volta. Fez uma diminuição de um lado, vem e faz a mesma diminuição do outro lado. E vai trabalhando os dois lados ao mesmo tempo. Era isso que eu fazia quando não tinha muita prática. Eu ficava com medo de não conseguir reproduzir a diminuição igualzinha dos dois lados. Eu ia trabalhando os dois lados, fazia uma carreira, diminuía aqui, aí ia do outro lado, fazia a mesma coisa, porque como eu tinha acabado de fazer, eu conseguia reproduzir do outro lado. E ia fazendo assim, tá? Quem já tem prática, eu fiz aqui um lado com vocês, é só fazer o outro lado igualzinho. Agora, se tiver medo de não conseguir, faz um lado e faz o outro. E vai trabalhando assim, os dois lados até chegar lá em cima. Bom, terminei, só fiz costurar aqui com aqueles pontinhos de vai e vem. Não tem costura, é pessoal, tá? Vocês igualem aqui os desenhos, porque vai dar para ver bem direitinho aonde começa e termina o ponto. É só juntar ali e costurar. E aqui do lado, fiz a mesma coisa. Só fui passando o fiozinho, juntando, tomando cuidado de igualar as carreiras aqui, para dar certinho aqui em cima e lá embaixo, tá? Agora, vamos trabalhar aqui a sanfoninha, essa sanfona aqui, dessa borda. Aqui a gente tem que ter cuidado, que não pode ter muito ponto, não,
para que essa parte aqui de baixo do braço, ela não fique fazendo uma aba aqui muito feia. Ela tem que ficar assim, meio para cima. Essa cava aqui, depois que eu coloquei a sanfona, ela tá exatamente com 13 centímetros. Ficou uma cava muito boa, porque cava de colete não pode ser apertada, porque tem blusa por baixo. Então, vamos ver como é que eu fiz aqui. Eu vou começar bem aqui nesse pezinho, aonde a gente tem esse pontinho que sobe aqui. Vou fazer aqui, tá vendo esse buraquinho aqui? Eu venho aqui nesse pontinho antes, tá? Aqui no meio desse ponto, e vou prender meu fio aqui. Vou subir 2 correntinhas. Prendi meu fio. Vou laçar, venho aqui nesse buraquinho e vou fazer um ponto alto. Tô aqui embaixo. Eu vou reduzir esses pontos aqui um pouquinho, porque eu quero menos ponto, que eu não quero que faça que esse ponto abra, que essa barra abra. Lacei meu fio, vou fazer uma diminuição aqui de amigurumi. Pego aqui uma alcinha, vou no ponto do lado, pego outra alcinha. Com muito jeitinho e cuidado, eu puxo aqui e faço meu ponto alto. Eu já fiz uma redução aqui. Lacei meu fio, vou pegar aqui uma alcinha, vou pegar a alcinha aqui do ponto do lado. Aqui é onde a gente emendou, às vezes é difícil, mas com jeitinho a gente pega. Peguei, ó. Tiro aqui, vou com cuidado, tiro a outra, às vezes escapa. Peguei aqui, vou tirar uma, vou tirar 2 e vou fazer meu ponto alto. Fiz outra diminuição. Lacei. Venho aqui, pego uma, pego a outra laçadinha, com jeitinho, tiro. Cuidado que é danado para escapar aqui da ponta da agulha. E fiz. E vou fazer mais uma aqui. Vou laçar. Vou vir aqui. Peguei uma. Peguei aqui a segunda. Venho. Já tirei uma. Ó, dá uma largadinha aí. Vê qual é a melhor maneira de puxar isso aqui, ó. Passou. Mais um ponto alto. Venho agora aqui para a lateral. E vou começar a levantar meus pontos altos, contornando aqui toda essa peça. Tomando cuidado para não botar muito ponto, porque senão vai ficar feio. Vou só levantando ponto, entrando aqui no meio daqueles pontos de borda, vendo aonde fica melhor eu botar meu ponto, ó. E vou levantando aqui os pontos. Não botem eles muito juntinhos não, tá vendo? Esse aqui ficou muito junto. Dá para separar um pouquinho para melhorar isso aqui. Então, vou olhando aqui, vou vendo aqui e vou caminhando com esses pontos altos. Até chegar lá do outro lado. Vocês estão vendo? Eles estão ficando juntinhos, mas não estão tão juntinhos assim. Tá ficando assim. Vou levantar os pontos aqui e volto para dizer quantos eu levantei. Cheguei aqui com 66 pontos. Na minha atenção, no meu ponto. Pode ser que vocês tenham um pouquinho mais de ponto, ou um pouquinho menos. Vai depender aí de como você está fazendo, tá? Mas é só você não botar ponto demais que vai dar tudo certo. Fechei aqui e agora vou
trabalhar uma carreira em ponto relevo, dando toda a volta aqui, até chegar aqui de novo para fechar. Então, um ponto pela frente, um ponto por trás, dando a volta aqui. E esse ponto aqui, eu não tô fazendo ele folgado não, tá? Eu tô fazendo um ponto bem normal, não tô soltando muito a linha não, porque eu quero que aqui debaixo do braço, principalmente, ele dê uma retraída maior. Então, vou continuar trabalhando aqui em ponto relevo, dando a volta em toda essa manguinha até chegar aqui. Chegando aqui, fechei essa minha segunda carreira. Vou começar aqui a terceira e última. Também vou fazer reduções aqui, mas da seguinte maneira: venho aqui nesse primeiro, vou fazer meu ponto baixo, correntinha para subir. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu não vou fazer os pontos, 3 pontos que estão aqui por trás. Eu só vou fazer esses 3 que estão aqui na frente. Vou laçar, vou esquecer o que tá lá atrás, vou vir aqui e vou fazer um. Laço, esqueço lá de trás, venho aqui e faço o segundo. De novo, não ligo pro que tá lá atrás, só venho aqui e fecho. Tá vendo? Não aparece, e aqui eu reduzi esses 3 pontos. E agora volto a trabalhar normalmente, pegando por trás, pela frente e dando a volta aqui. Até chegar lá, pra gente encerrar. Terminei aqui. As duas manguinhas estão iguais e vocês podem observar que ela fica aqui inclinadinha e fica com acabamento melhor. Vamos trabalhar o decote. Esse decote eu não posso fazer as mesmas 3 carreiras que eu fiz aqui, porque senão ele vai ficar muito fechado. Vamos ter que trabalhar um pouquinho diferente. Para trabalhar esse decote, esse pontinho aqui é o pontinho do meio do marcador. Eu não venho nele, venho no ponto do lado. Vou puxar meu fio aqui e vou fazer uma correntinha. Vou começar a levantar aqui uma carreira de pontos baixos, mas sem botar esses pontos muito pertinho um dos outros. Vou distribuindo aqui, só acomodando esses pontos, mas não tô botando ponto demais não. Vou trabalhando aqui, só acomodando esses pontos, vendo aonde fica melhor, e vou fazendo. Tá vendo? Eles não estão muito juntinhos, não. Tô levantando esses pontinhos, cheguei aqui na parte das costas. Aqui na parte das costas, eu vou acompanhar os pontos. Então, um ponto baixo para cada ponto desse aqui. Porque aqui no pescoço, eu não tenho problema, porque esses pontos vão se acomodar bem. Vou tirar esse marcador que tá aqui. E tô fazendo um para cada correntinha dessa que eu tinha aqui, desse ponto de base, tá? Essa é a parte aqui do pescoço, ela tem que ficar mais folgadinha. Não pode ficar repuxando, então, venho só acomodando aqui esses pontos. Ó. Um para cada um. Até chegar aqui no ombro.
Cheguei aqui, vou começar a descer. No lado de cá, nesse lado aqui, daqui da onde eu comecei até aqui no ombro, eu botei aqui 30 pontos. Aqui nessa parte do pescoço, vim fazendo um para cada correntinha. Então, se eu botei 30 pontos lá daquele lado, quando eu descer aqui, para chegar aqui um pontinho antes do marcador, eu também vou acomodar desse lado 30 pontos, porque eu não posso ter mais pontos de um lado do que do outro. Então, repetindo. Um pontinho depois aqui do marcador, levantei até aqui o ombro, 30 pontos. Aqui na parte de trás do decote, um ponto baixo para cada ponto de base desse aqui. Tô aqui para descer. Do outro lado, 30 pontos, vou descer com 30 pontos até um ponto antes aqui do marcador. Cheguei aqui, 30 pontos também. Vim controlando, botando marcador, contando. Cheguei aqui também com 30 pontos naquele buraquinho aonde eu comecei lá do outro lado. Só não fiz ponto aqui aonde está o marcador. Agora eu vou virar o trabalho e vou trabalhar em ponto relevo. Mas vou trabalhar aquele ponto relevo como a gente trabalha em sola de sapatinho. Na sola do sapatinho, quando a gente quer virar o pontinho para o outro lado, a gente pega assim, né? Então, é assim que eu vou pegar, tá? Vou pegar atravessado. Em cada pontinho desse, eu vou pegar o ponto atravessado. Tô aqui, esse é meu ponto 30. Esse aqui, vou levantar aqui 2 correntinhas para dar altura. Vou laçar meu fio. Vou pegar meu fio por aqui, pela frente. Vou puxar. E vou fazer um ponto relevo. O outro, eu vou pegar aqui por trás, ó. Vou puxar e fazer outro. Um aqui pela frente. E outro aqui por trás. E vou trabalhar assim. É só ter aqui um pouquinho de atenção que vai dando tudo certo. Pego pela frente, pego aqui por trás. Vai formando o meu ponto relevo, mas eu tô ancorando esses pontos numa carreira de pontos baixos que eu fiz aqui. E ó, tá vendo? Vai formando o ponto relevo aqui bem direitinho. Porque aqui eu só vou poder fazer uma carreirinha. E queria que ficasse com a mesma aparência lá das manguinhas. Já não preciso mais desse marcador aqui, que ele estava só marcando para saber se minha contagem de pontos estava certa. Tá tudo certinho. Vou trabalhar assim até lá o outro lado. Então, continuo trabalhando. Um pela frente e um aqui por trás. Chegando aqui, ó, tô quase terminando. Ainda faltam aqui alguns pontinhos. Lá atrás, aqui pela frente, mais um lá atrás. E aqui, mais um pela frente. Vem que esse aqui tá aqui. Tá vendo? E terminei aqui. Meu decote ficou assim. Tá bem assentadinho. O mesmo número de pontos que eu tenho de um lado, eu tenho do outro. Aqui, botei um ponto para cada um de base, porque eu preciso que isso aqui tenha amplitude. Cheguei aqui. Meu fiozinho terminou aqui. Eu vou cortar esse fio. Vou cortar esse fio. Já posso tirar esses marcadores que estavam aqui só como guia.
aqui. Vou puxar meu fio aqui por dentro. Posso arrematar ele aqui. Para fazer esse arremate aqui, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Para terminar isso aqui, o que que eu vou fazer? Eu só vou puxar isso aqui e cruzar aqui em cima. Com esse mesmo fio aqui, eu posso fazer essa costurinha. Vou botar aqui um por cima do outro, ó, e vou prender até aqui. Vou costurar aqui nesse cantinho, ó. Aqui nesse cantinho, eu costuro aqui na mesma direção, puxo ele pra cá, costuro aqui e prendo também com uns pontinhos aqui nessa direção, até fechar esse Vzinho aqui. Isso aqui é uma questão de acabamento. E o nosso coletinho ficou assim. Ficou muito bonitinho, tá? Vou terminar aqui, fazer os arremates e volto para mostrar ele prontinho para vocês. O meu colete ficou pronto. Fiz todos os arremates e ele ficou assim. O decote, prendi aqui, prendi por dentro também, fiz aquele pequeno trespasse aqui, costurei os dois para não ficar aquela pontinha solta. As minhas cavas ficaram bonitinhas, ó, e ele tá assim. Esse coletinho está, vamos medir aqui, daqui do pé do pescoço até aqui embaixo, com 37 centímetros. E de largura, ele está com 29 aqui debaixo da cava. Essas medidas correspondem a um bebê de aproximadamente 1 ano e meio. Então, de 1 ano a 1 ano e meio, esse coletinho dá tranquilamente, podendo chegar até 2 anos, a depender do tamanho do bebê. Lembrando a vocês que, quando vocês tirarem as medidas, vocês têm que dar uma folga no busto. Por quê? Porque um colete não pode ser apertado e ele vai por cima de outra roupa. Essa folga, ela vai variar de 2 a 4 centímetros, a depender do tamanho que você deseja, ou seja, por quanto tempo mais você vai querer usar a peça. Se você fizer ela muito justa, vai perder logo. Se for um pouco mais folgadinho, veste por mais tempo. Então, essa peça aqui dá para um bebê de 1 ano a 1 ano e meio, chegando até 2 aninhos, viu? Ela ficou muito bonitinha, não precisa de nenhum enfeite adicional, porque o ponto já é bem trabalhado. Essa foi a nossa proposta. Se vocês estão gostando dos conteúdos que eu estou trazendo aqui no canal, não deixem de se inscrever, de compartilhar, de ativar o sininho, de deixar o seu joinha. Deixem também seus comentários, dúvidas e sugestões. Na medida do possível, vou respondendo a todos vocês. Nos vemos na próxima.